De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora com o Altair Mourão. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos, telespectadores da TV Educadora. Obrigado mais uma vez pelo convite, Luciano. Mourão, a gente sempre fala da questão, né, do atleta de alta performance e de que muitas vezes, né, para chegar naquele condicionamento desejado, para participar dos campeonatos, não é uma ação muito saudável, né? Se extrapola muitas vezes aí o limite da saúde. Mas a gente vai tratar hoje de um aspecto interessante, que é a questão da paternidade para um atleta de alta performance, né? Eu acho que é um dado também curioso. Mas quando a gente fala, né, na tua rotina, no teu ritmo normal enquanto competidor, não é? Eu imagino o quanto o corpo sentia no sentido prático de, né, estresse mesmo físico devido aí à prática tão intensa de exercícios e a rotina também do preparo no sentido, né, de dietas malucas, não é? Exato. Até no sentido de hidratação que era controlado. Então, né, como eu sempre falo a todos, né, qualquer esporte de alto nível não é saudável, né, e principalmente o fisiculturismo, né, por isso que é muito importante o pessoal que quer entrar nesse meio sempre procurar um bom profissional, um médico, para depois, um dia que cessar, você manter sua saúde prevenida ali, né. E, cara, no fisiculturismo não é diferente, né. Você, infelizmente, para você chegar em alto nível, né, você acaba tendo que ter até quase um abuso de uma coisa ou outra. Sempre com o médico ali e tudo, mas você acaba cessando muito da sua saúde para você chegar a alto nível, né? É igual eu sempre falo, você vê o atleta ali no palco, lindo, maravilhoso, definido, com todos os músculos aparentes, né? Mas não sabe como é que está por dentro, né? É uma coisa que eu prego e que eu prezo isso na minha equipe, né? É estar sempre, vamos dizer assim, bonito, tanto por dentro quanto por fora, tanto saúde, tanto físico. E eu falava com o Mourão a respeito justamente, né, da questão de muitas vezes a gente tem pouco conhecimento ou não sabe disso, que a prática do fisiculturismo, né, e normalmente também, né, associada ao uso de alguns produtos ligados à prática, acabam reduzindo a produção de espermatozoides do indivíduo e prejudicando aí no campo reprodutivo, né, Mourão? Exatamente, né? Principalmente no fisiculturismo, né, que 99% dos atletas fazem o uso de recursos ergogênicos para alta performance, né? Se o atleta não tiver aquele cuidado, se o atleta não tiver um acompanhamento adequado, ele pode cessar sua produção, né, de zerar seu espermograma e não ser mais fértil, né? Ele acabar sendo infértil para o resto da vida, se não tomar devidos cuidados, tá? Porque acaba sendo um uso um pouco abusivo, né? Principalmente para o final. Então, se não tomar esse cuidado, pode ficar estéril para o resto da vida. E às vezes parece um paradoxo, não é? Porque também os produtos ajudam no desempenho, não é? Mas tiram o esperma. Exatamente, né? Porque muitas pessoas às vezes pensam só no momento, né? Mas esquecem do futuro, né? Então eu vejo muitos garotos aí de 15, 16, 17, 18 anos querendo fazer loucuras, né? Para chegar naquele físico perfeito. Mas ele esquece que futuramente ele vai construir uma família, ele vai dar seguimento, né, às suas gerações, assim, né? Então é uma coisa que eu sempre fomento na minha equipe, para a gente poder estar sempre ligado em questão a isso, para não ter esse problema e sempre manter a saúde também junto com a performance. Perfeito. É interessante também destacar, né, dentro dessa questão, que você teve que fazer todo um preparativo aí, não é, de redução de exercícios, toda uma recomposição para quando decidiram aí ter o filho. Exatamente. É uma das coisas que eu falei assim, que eu ia cessar minhas competições seria ser pai, né? Então eu competi na última vez no Arnold Classic Brasil 2022 e logo após isso, junto com o Dr. Jefferson Paz, mandar um abraço para ele, né, com todo o acompanhamento dele, a gente foi fazendo, vamos dizer assim, o desmame de tudo que eu estava fazendo. E eu falo desmame, mas é o desmame de tudo mesmo, tanto da parte de treinamento, tanto da parte de uso de esteroides anabolizantes e tudo mais. Então você vai tentando tirar aos poucos e usando alguns medicamentos para poder suprir e voltar ao seu eixo mais próximo possível do que era quando você começou a fazer o uso, né? Voltar do que era o normal nunca mais volta, mas bem próximo a gente consegue voltar. E como você coloca, né, é um processo, não é, que tem que ter o acompanhamento médico também, né? A gente usa o termo aí do desmame, porque você não pode interromper de uma vez. Exatamente, porque a partir do momento que você está usando um hormônio exógeno,
está colocando esse hormônio no seu corpo, o seu corpo cessa a sua produção. Ele diminui, diminui, diminui até parar a produção total. Cara, e uma máquina parada, ela vai estragar. E o nosso corpo não é diferente, né? Então, dependendo do tempo de uso que você fizer indiscriminadamente, você pode nunca mais voltar à sua produção ao normal. É interessante isso, né? De ter todo o acompanhamento, porque o médico vai fazendo esse acompanhamento, e não só o acompanhamento, como exames de frequência, medindo a volta da produção normal. Exatamente, porque a partir do momento que você está fazendo uso, né, não é só isso que você está prejudicando, vamos dizer assim, no seu corpo, né? Você está mexendo com a questão hormonal, sim, você está mexendo com a sua parte de espermograma, mas parte de colesterol, fígado, rim, triglicérides, parte de hematócritos, ficam todos desregulados. Então, para você ter uma saúde, no mínimo, saudável possível dentro desse esporte, você precisa do acompanhamento ideal, porque isso aí desregula tudo. Então, em uma máquina, se tiver uma coisa desregulada, vai desregulando as outras e assim sucessivamente, né? Então, é muito importante estar com esse profissional do lado para poder te orientar e fazer o mínimo de besteira possível. Vitor, colocando uma questão aqui, né? Quanto tempo você teve que fazer nessa transição até voltar ao normal? Olha, foram 6 meses só de desmame, tá? Só de desmame foram 6 meses, cara. Então a gente foi reduzindo as quantidades, reduzindo. Só de redução foram 6 meses. A partir de 6 meses eu não fiz uso de mais nada. E entrei com alguns medicamentos específicos, né, para a gente tentar voltar à produção o mais próximo possível. Por volta de 9, 10 meses, foi quase um ano praticamente, que eu consegui voltar o meu espermograma numa produção normal para um homem da minha idade e tudo mais, né? Então, vamos dizer assim que demorou um ano, a partir do momento que eu parei e a partir do momento que meus exames voltaram ao normal, né? Para você ver o quão sério é o uso de esteroide anabolizante, né? O tão perigoso é o uso indiscriminado dele, né? As pessoas às vezes pensam no momento e esquecem depois. Então demorou praticamente foram 6 meses de desmame e a partir de um ano que meus espermogramas começaram a dar normal para, junto com a minha esposa, a gente poder ter gerações futuras aí. E isso a gente está falando de uma pessoa que usava com acompanhamento. Exatamente. Né? O grande problema que a gente tem é, como você coloca, o uso indiscriminado, muita gente usando sem acompanhamento, sem regra, o que é uma bomba no organismo. Exatamente, porque a partir do momento que a gente está usando o esteroide anabolizante, né, determinado tipo de esteroide anabolizante, a gente, paralelo a isso, faz o uso de alguns medicamentos, alguns manipulados, para tentar minimizar o efeito colateral dele. Você não consegue cessar o efeito colateral, mas você consegue minimizar o efeito dele, né? Que isso é muito importante, que às vezes uma pessoa que pesquisa na internet o que tomar, só vai querer saber de tomar e não vai querer saber de se prevenir em nada, né? E essa pessoa, eu posso falar abertamente que com 6 meses, 8 meses de uso indiscriminado, ele pode cessar sua produção e não voltar nunca mais. Cláudia aqui também colocando uma questão interessante, que a gente está falando da questão específica dos homens, mas a gente percebe também isso nas mulheres, né? Que atletas de alta performance, inclusive, param de menstruar. Exatamente. A primeira coisa de resposta negativa no corpo da mulher, a partir do momento que ela faz o uso de esteroide anabolizante, é cessar a menstruação, né? Coisa que não é saudável, coisa que não é fisiológica do corpo da mulher. A mulher foi feita para menstruar todos os meses, tudo bonitinho, né? Então, uma coisa que está cessando uma coisa que é corriqueira no corpo humano, já não está certo, né? Então, igual eu falo, o efeito colateral no corpo do homem é ruim e é reversível. Mas no corpo da mulher pode ser mais irreversível ainda, que as mulheres têm o dobro do colateral que o homem tem, né? Então, tem que ter muito cuidado. Caio colocando aqui, não é? E como é que fica isso, né? Existe algum tipo de competição ou ramo aí dentro do fisiculturismo em que se avalia o sujeito sem o uso, não é? Ou seja, né, o atleta passa, não é? Aqui no Brasil está sendo fomentado agora uma federação específica para isso, né? Que aí essa federação só irá aceitar atletas naturais. Mas eu falo que aqui no Brasil, por enquanto, é muito complicado. Para você ter um doping, um exame de doping específico para esteroide anabolizante, é uma coisa muito específica e muito cara,
né? Então, aqui no Brasil, eu creio que vingará daqui a alguns anos, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos já tem essas federações, né? Que servem somente para atletas naturais, que além deles fazerem o exame pré-competição, no dia da competição, o atleta, a qualquer momento do ano, ele pode ser selecionado por essa federação, a ir lá, comparecer e fazer o exame. Se ele não fizer o exame, ou se der negativo no exame, ele está fora da federação, né? Mas existe sim, mas é só fora do país, infelizmente. E o problema é esse, né? É custo para a ação, para manter esses exames. E também, não é, quando a gente pensa em financiamento, etc., é lógico que existe toda uma indústria aí que está interessada em vender o seu material, por isso que financia o outro lado e não o natural. Exatamente, né? As pessoas acham que é barato isso, mas não é, cara. Um exame de doping hoje, no mínimo, fora do país, a última vez que eu vi a cotação, que eu estava até em contato com o pessoal dessa federação aí, né? Fora do país estava custando $90 por exame. Então, cara, se reverter isso em reais aqui para o Brasil é muito inviável, né? Então é uma coisa muito cara, porque o fisiculturismo já é caro. Então, se colocar mais esse valor agregado aqui em cima no Brasil, creio eu que acaba não vingando. Se você pensar aí que você vai pagar entre 300 e 400 reais no exame, para o padrão do país é muito ainda, não é? E justamente como você coloca, né? É um esporte caro, não é? Porque muitas vezes as pessoas falam do atleta, né? Mesmo o natural, não é? Olha, eu vou ter o custo da academia, etc. Mas tem todo o custo de acompanhamento de nutricionista, alimentação, personal. Exato, né? Inscrição de campeonato, viagem, pintura, alimentação, que é uma das coisas mais caras hoje em dia, né? Então, é um esporte caro. Eu sempre brinco com meus atletas lá que é um esporte de rico praticado por pobre, né? Porque, cara, brincando aí, nada, você vai gastar aí numa preparação cerca de 20 a 40 mil reais. Pra você fazer uma preparação certa, né? Em alto nível hoje, né? Então é bem complicado, né? Eu tirei de experiência o Arnold Classic Brasil 2022, que foi o último que eu competi. Graças a Deus eu tinha os patrocinadores, todo que me apoiava ali por trás. Mas em uma semana que eu fiquei em São Paulo, lá eles gastaram 20 mil reais comigo, né? Com inscrição, foto e tudo mais. Então é um esporte caro. E também tem uma questão aí de rotina, que é justamente como você coloca a preparação, né? O sujeito às vezes não tem vida, né? Fica focado e não pode, né? Não tem como dar aquela fugidinha, não tem vida social porque a alimentação está regrada. Exatamente, né? Você tem que abdicar de muita coisa para ser o atleta de fisiculturismo. Porque eu sempre falo, é um dos esportes mais difíceis porque você carrega o esporte no seu corpo, né? O jogador de futebol, ele vai beber uma cervejinha no final de semana, mas na segunda-feira, terça-feira, se ele treinar bem, ele vai estar bem, né? O fisiculturista não. Se ele errar alguma coisa na dieta, já vai espelhar aquilo no físico e já vai ser um ponto negativo para ele no esporte. Então é um dos esportes mais difíceis de se participar e de se competir hoje, creio eu, no mundo. Regiane, né, colocando essa questão, né, específica feminina aí, que a gente citou, né, e colocando também isso, né, da questão de muitas atletas hoje de alta performance, né, congelarem óvulos para futuramente ter filhos porque sabem que estão em risco. Exatamente, acontece isso não só no feminino, mas no masculino também, né, a gente estava até comentando fora do ar aqui, muitos atletas, né, fazem isso, o congelamento de esperma ou congelamento de óvulos, por conta do esporte, né? Porque não sabe se vai conseguir futuramente voltar os exames ao normal e tudo mais. Mas eu, no meu caso, graças a Deus, aí eu tive bastante juízo no meu período de atleta, de 2014 a 2022. E para mim, graças a Deus, deu tudo certo. Perfeito. André, parabenizando aí pela iniciativa, Mourão, e colocando hoje, né, quando a gente pensa numa perspectiva aí de trabalho de vocês, quantos % são, né, de pessoas que estão na academia para condicionamento físico, é lógico, para ter um corpo legal, mas sem pensamento aí em competição, e quanto % aí está focado em competição hoje? Hoje a minha academia tem um lado um pouco mais de atleta, né, apesar de não ser uma academia só específica para atleta. Mas hoje, né, nas pesquisas que tem no mercado nacional aí no Brasil, chega a ser menos de 0,3%.
nas academias de todo o Brasil, né? Mesmo subindo o fisiculturismo, mesmo sendo fomentado isso, é muito baixo, né? Então, é sempre um ou outro ali que quer competir, mas o restante está ali só pela saúde, pela estética também. Mas agora a gente estava comentando, o problema é aquele que quer a estética a qualquer custo e não é atleta, né? Esse sim vai pagar um preço caro no futuro. Exatamente, porque justamente é o que acaba fazendo muita coisa sem acompanhamento correto. Exatamente, às vezes aquele aventureiro ali de verão, né, vai fazer o uso para ir para uma balada, para ir para uma festa, para passar uma parte na praia, enfim. Ele vai fazer o que for preciso para chegar naquele shape ideal dele, né? E vai esquecer o restante, vai esquecer a saúde. Mas isso aí depois com o tempo vem a conta, que é o mais perigoso. O Ricardo coloca aqui também uma questão interessante, né, que é muitas vezes fazer ações para tentar resultado em um curto espaço de tempo. Exatamente, que é o que infelizmente a gente mais vê, principalmente na época de final de ano, né, que está chegando o verão, né, você vê a pessoa às vezes fora da academia o ano inteiro, chega em dezembro, ele quer fazer no mês de dezembro e janeiro tudo que ele não fez o resto do ano e usar tudo que ele não usou o restante do ano, né? Isso sim é muito perigoso e infelizmente isso sim mancha o esporte, né? Porque infelizmente o atleta fisiculturista, ele acaba levando uma culpa em cima disso sem ter, porque essa pessoa acaba passando mal, acaba tendo efeito colateral talvez irreversível e sempre vão culpar os atletas por isso, né? E vocês podem ver aí que atleta que passa mal, atleta que não tem a vida saudável, é muito pouco, né? É um ou outro ali que perdeu a mão, mas eu, graças a Deus, na minha equipe, todos são saudáveis, não tive problema com nenhum, que eu trabalhei tanto aqui em Batatais, ou fora do país também que eu tenho atleta. Graças a Deus, a gente sempre mantém o físico e a saúde junto com o físico. Perfeito. E de fato, não é, querendo ou não, é muito sedutora a proposta de, né, olha, usa isso aqui, vai te ajudar, etc. Principalmente quando o sujeito não está conseguindo o rendimento que ele imaginaria, né, que ele deseja. Exato, né? Porque a pessoa que nunca tomou nada, no primeiro momento que ela começa a fazer o uso de algum recurso ergogênico, ela vai ver algum resultado momentâneo rápido, né? Mas é um resultado, vamos dizer assim, meio fantasioso. Porque ele pensa, nossa, então se eu usei X, eu tive resultado Y. Eu vou usar XX para ter o resultado YY. E não é. Quanto mais você aumenta o uso, mais você aumenta os colaterais. Porque às vezes a pessoa não está nem preparada para receber aquele tipo de esteroide, não tem nem células musculares para ter receptores para usar aquele tipo de esteroide. E é onde que entra, infelizmente, acaba com a saúde e em curto período de tempo consegue acabar com a saúde pro resto da vida. Como foi depois, né, de todo o processo, né, do resultado positivo aí, né, da gestação? Nossa, eu falo para todos, né, que muitos às vezes me indagam, falam, nossa, cara, se você tivesse continuado seu trabalho, que você saiu do ar em 2022, você estava muito bem, era para você estar muito melhor. E eu afirmo com certeza que hoje eu estou muito melhor que em qualquer momento da minha vida, cara. Não me arrependo de ter feito isso, né? Quero mandar um beijo para minha esposa Cibele, te amo, meu amor. Tá grávida de 13 semanas do Anthony, vai vir um menininho aí. E, cara, não me arrependo, faria novamente, né? O começo ali é difícil, porque você tem que brigar principalmente com a sua cabeça, né? Porque você vai cessando a sua vida como atleta, você vai vendo o seu físico ir embora, porque você não está tratando o seu físico para ele manter aquela condição, aquele volume, aquele tamanho, né? Como a gente estava comentando aqui fora do ar, o meu peso em épocas de fora de competição era 95 quilos, volumoso, não conseguia nem respirar, né? Para o meu tamanho é muita coisa. Hoje em dia eu tenho 82, 83, 85, estou num nível ótimo, sabe? Tanto mental, tanto de fisicamente. Então, cara, eu acho que os atletas precisam ter a mão na consciência, né? Saber o momento certo de cada coisa, porque tudo passa, é igual eu falo, né? Você não vai ser atleta pro resto da vida, né? E, cara, em algum momento você vai querer constituir família e fazer e tudo mais, né? Então tem que ter muito pé no chão para isso, para não ter problema depois. Exatamente. E, como você coloca também, né? Acaba tendo essa questão
de uma pressão aí, quando a gente fala do ilusório, no sentido de, olha, você está competindo, você está vendo o resultado e etc., mas você também tem um hormônio que mexe no humor ali. Exatamente, né? Você está, vamos dizer assim, que dentro do seu corpo está uma bagunça de hormônios, né? Está tudo alto ali, né? Está não só testosterona, mas fica tudo desregulado. Então, acaba mexendo também um pouco com o seu humor. O pessoal que fala que não mexe com o humor, é mentira, mexe sim com o humor, né? Então, hoje eu vejo que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha quanto atleta, né? Hoje eu consigo ser mais produtivo no meu trabalho, eu consigo ser mais produtivo em todas as áreas que eu estiver exercendo, né? Porque enquanto eu era atleta, eu tinha que focar ali como atleta e tudo era secundário, né? Ser atleta era em primeiro lugar. A partir do momento que eu cessei isso, eu vi que eu conseguiria levar várias coisas primárias, vamos dizer assim, não só a minha empresa, mas o meu relacionamento, família, amigos e tudo mais, cara. Eu acho que você consegue equilibrar bastante. Exatamente. Também é bacana a gente falar a respeito disso, né, dessa questão do equilíbrio aí em si, porque parece que é o que mais falta no esporte, né? Ou a gente tem o sujeito que vai para o extremo ou o que não quer nada, né? Aquele no equilíbrio da balança é o mais difícil de se encontrar. É, cara, eu acho que é quase impossível você encontrar isso, né? Porque se o atleta quer chegar ao topo no fisiculturismo, quer ser o melhor, cara, ele vai ter que se abdicar de muita coisa, né? Ele vai ter que, igual eu comentei aqui, né? Ser fisiculturista em primeiro lugar e deixar o restante tudo secundário. Vida social, até família, né? E tudo mais, cara. Que isso aí também acaba você pagando um preço futuramente, né? Infelizmente. Por isso que eu sempre tento alertar os jovens, principalmente que estão entrando agora nesse mundo do fisiculturismo, que não é só o esporte que existe, né? Não é só o momento. Tem que pensar no antes, no agora e no depois, né? Para depois não se arrepender. Exatamente. Porque muitas vezes é isso, né? Olha, ganha um campeonato, ganha até competições, ganha um recurso aí, etc., né? Só que é uma coisa que tem curta duração, né? Você não tem um atleta de longa duração no fisiculturismo. Sim, sim. Tem atletas que até conseguem permanecer por grandes períodos no fisiculturismo, mas é aquele atleta que só vive para isso. Aquele atleta que só vive do fisiculturismo, não, o meu trabalho é o fisiculturismo. Cara, ele consegue permanecer aí mais de 20 anos competindo tranquilamente. Mas nós que somos meros mortais, né? Que a gente tem que manter o trabalho, tem que manter a família, né? Precisa ter uma renda por fora do esporte e gastar ainda com o esporte, cara, não consegue. Então, tem que pensar bem, né? Quem quer entrar nesse mundo. E eu sou um dos primeiros a incentivá-los a entrar, mas toda vez quem for entrar eu sempre falo, gente, ó, é o seguinte, o esporte é isso, né? Tem seus preços aqui, então tem que pensar muito bem, procurar um bom profissional, que é a primeira coisa, para não ter problema futuro. E imaginando nisso, né? Quando você coloca um profissional de longa duração aí de 20 anos, não é? Passado esses 20 anos, você vai ver também a qualidade de vida do sujeito. Exatamente, cara. Esses caras é aqueles caras que a gente fala que desde quando o jovem já vai lá, já congela seu espermograma, congela seus espermas lá, né? Sabendo já que ele vai viver do esporte, né? E que se caso ele quiser reconstituir família ou alguma coisa do tipo, ele vai ter que recorrer à inseminação e tudo mais. Hoje, a gente tem uma consciência maior disso, né? O que não se tinha no passado, né? A gente teve muito sujeito arrependido aí depois, porque não planejou isso. Exatamente, né? A gente vê muito isso. Tem muito atleta, né? Até conhecidos meus da região que se arrependem disso, cara. Que você tá ali na empolgação com 19, 20, 21 anos ali. Cara, eu quero resultado. Se lasque a saúde, vamos dizer assim, né? Mas aí depois que ele vai ganhando experiência, que ele vai vendo como que funciona tudo, acaba batendo arrependimento e aí já é tarde, né? Infelizmente é uma coisa irreversível. Cleiton, com uma pergunta interessante aqui, né? Existe idade para começar no fisiculturismo? Não existe idade para começar no fisiculturismo, né? Tanto é que existe categorias, até categorias sub-júnior, júnior, então não tem idade, né? Comigo, né, com o pessoal da minha equipe, eu não gosto de trabalhar com atletas com menos de 21 anos. Até trabalho, mas sempre deixo claro para os familiares que não vai fazer uso de nada e que se fizer está fazendo escondido de mim. Porque eu acho que a gente, primeira coisa, como educador físico, como
provedor da saúde, a gente tem que sempre priorizar a saúde, não importa o esporte que esteja. Eu mesmo, quando época de atleta, eu sempre fomentava isso, né? Que nenhum jovem na minha academia vai fazer uso de nada lá dentro e ninguém vai indicar. Se fizer uso, vai ter que ser muito escondido, porque se fizer lá e eu souber, também eu recrimino. Então, não tem idade, você pode começar aí com 14, 15 anos aí que já tem campeonatos para essa idade. E não é justamente isso, né? Uma idade que o sujeito ainda está em desenvolvimento, em crescimento, etc. E a gente sabe que nesse momento, se entrar com qualquer substância, é altamente prejudicial. Exatamente, né? Infelizmente hoje está tudo muito fácil acesso, né? Você entra no Google lá, faz a pesquisa, aparece 1000 vendedores lá, né? Então, às vezes o jovem compra até escondido da mãe, né? Faz o uso indiscriminado, escondido, que isso aí é muito preocupante. Isso que eu falo com os pais, né? Para ficar sempre de olho, né? No filho que está treinando, fica de olho o que ele está fazendo no quarto, o que ele tem escondidinho ali na gaveta. Fique de olho, porque hoje a internet fomenta muito o fisiculturismo. Pro esporte é muito bom, mas pro outro lado, acaba fomentando uma vontade dos jovens de chegar naquele físico a qualquer custo. Isso aí é muito perigoso para essa nova geração aí. Então eu falo sempre para os pais ficar sempre bem atento a isso, sempre atento ao que o filho está usando, com quem o filho está andando, aonde o filho está frequentando, porque isso aí pode ser prejudicial para o resto da vida dele. Também é interessante a gente destacar aí, não é, quando pensa esse panorama aí, não é, da internet que você coloca, às vezes o sujeito compra pela internet sem saber a procedência, né, sem saber aquilo que está usando. Exatamente, cara. Às vezes ele está comprando uma coisa que nem sabe como foi fabricado, se foi validado por um laboratório, se não foi, se foi feito em fundo de quintal, se não foi. Então, cara, é um risco para a saúde. Ele não sabe o que tem ali dentro, né? Não é uma coisa que o médico que receitou, que ele vai lá na farmácia e compra, né? Isso aí que é o mais perigoso hoje em dia com os jovens. Na melhor das hipóteses, você está tomando um comprimido de farinha, né? Espero que seja, né? Na pior... Exatamente. Né? O problema é que, assim, infelizmente, esses jovens já vai na questão dos injetáveis, que é uma coisa muito perigosa, muito, muito perigosa, que você está jogando diretamente na sua corrente sanguínea, né? Mesmo o oral tem os seus perigos, sim, mas o nosso corpo consegue alguma defesa por ter, né, o suco gástrico e tudo mais, mas uma coisa que você está jogando diretamente no seu corpo é muito perigoso, né? Então tem que ficar atento assim, os pais aí tem que ficar em cima, não deixa dar bobeira, porque, cara, se você digitar qualquer palavra no Google disso, aparece 100 vendedores lá para você, cara. É bem complicado. Exatamente. Quando se fala aí, não é, da prática esportiva, né? Você citou aqui uma questão, eu e o Rafael questionando aqui, da pintura, não é? Que é justamente aquela que vai dar o sombreado e o delineamento da musculatura. Isso, né? Muita gente tem a dúvida dessa parte da pintura, porque é o seguinte, né? Para ter um julgamento justo de todos em cima do palco, foi feito, isso há vários anos atrás, essa pintura dos atletas para tentar deixar todos o mais próximo possível da tonalidade. Então, porque um rapaz um pouco mais moreno, ele em cima do palco, batendo a luz, você consegue ver um corpo mais definido. Aquela pessoa que é bem branquela, bem alemãozão mesmo, quando bate a luz, fica tudo branco, você não consegue ver cortes. Então a federação, isso lá atrás, né, optou por ter essa pintura de todos os atletas, né, para tentar deixar o mais parecido possível, para ter o julgamento mais justo possível, né? Então por isso da pintura. Perfeito. E o que se usa nessa pintura? É uma tinta específica corporal, né? Tem várias marcas hoje em dia aí no país, mas é uma tinta específica pro fisiculturismo. Não é qualquer tinta que ele pega lá e pinta, não, tá? É uma tinta específica pro corpo, porque é uma coisa também que está na tua pele e é perigoso também você estar fazendo uso de qualquer coisa. E a gente via a tua rotina, né? Por exemplo, a gente já conversou a véspera de campeonato aí, Sim. etc, não é? Da maluquice que é, né? Inclusive para a questão de pesagem, não é? De se fazer uma restrição em véspera de pesagem, é uma loucura. É loucura, né? Igual eu falo, né? O fisiculturismo te leva no limite do limite, né? Porque às vezes para você bater peso, entrar naquela categoria, você tem que se desidratar ao extremo, você tem que fazer sauna, banheira de imersão, né, que é as mesmas coisas que os lutadores fazem, coisa que não é saudável, tá? Então, às vezes, o atleta de fisiculturismo
tem que passar por esses momentos para poder chegar naquela qualidade, né? E a importância de ter alguém perto, ter alguém junto, é crucial. Porque se uma pessoa faz isso sozinho, é muito complicado, velho. É uma coisa que você está mexendo com a saúde ali, cara. Então, se você errar... Às vezes muitas pessoas gostam de ficar fazendo uso de diuréticos indiscriminados aí. Gente, a gente tem que lembrar que o nosso coração também é um músculo, né? Igual eu sempre brinco lá na academia. Se der cãibra no coração é apenas uma vez, né? Você não vai sentir a segunda, né? Então é muito sério isso, né? Então, por isso que eu falo, não tirem de espelho o atleta fisiculturista, né? Procure um profissional e vai caminhando devagarzinho até você chegar lá, né? Se você quiser pegar o que o cara está mostrando lá na internet, que tem 10 anos de competição e fazer igual, você vai se dar mal. Quanto tempo, né, você ficou treinando, né, com o uso de produtos, etc.? Eu comecei a competir em 2014, não fiz uso de nada. Eu competi em 2014, 15 e 16 natural, sem fazer uso de nada. Quando eu me qualifiquei para ir para o Sul-Americano no Paraguai, que eu falei assim, cara, o pessoal lá vai me passar o trator. Que é aí que eu comecei a fazer o uso. Então eu fiz o uso de 2016 a 2022 direto. Tá? Alguns períodos mais, alguns períodos menos, mas lembrando sempre, todo esse período eu tive um acompanhamento médico. Tá? Todo esse período eu tive acompanhamento médico. E aí é interessante a gente destacar isso, né? Tipo, a gente está falando de 6 anos de treino com substância e precisou de 1 ano, não é, para reverter a situação. Exatamente. Imagine quem ficou mais tempo. Exatamente, né? Às vezes quem ficou mais tempo, às vezes não consegue voltar, ou às vezes aquela pessoa também que fez o uso só de 6 meses ali, mas fez uso indiscriminado, também não consegue voltar, né? Aí depende da quantidade, de que usou, como usou e tudo mais. É uma coisa que eu sempre fomento e sempre falo. A importância do profissional para orientar. Não vai querer fazer sozinho com pesquisa na internet, não, que não dá certo. Perfeito. Também aqui o Caio parabenizando aí pela escolha, né, e pelo trabalho e destacando justamente isso, né, como é bom ver aí um profissional dando bons exemplos, né, e conversando claramente a respeito justamente com os atletas. Exatamente, né? Hoje em dia, infelizmente, o pessoal fica muito naquele, entre aspas, politicamente correto, né, e acaba não esclarecendo. Né? Acaba falando muito nomes técnicos, muitas coisas técnicas, e aquele jovem que às vezes assiste aquele vídeo não sabe nem o que está acontecendo. Então eu gosto de falar, não só sempre em todas as entrevistas, mas nas minhas redes sociais, eu gosto de falar abertamente, porque eu acho que só assim, né, vai conseguir abrir o olho dos jovens, né, e de quem quer entrar para esse esporte, do que é real mesmo, do que acontece na real no fisiculturismo. Só assim a gente vai conseguir atingir esse público. Mourão, parabéns aí pela clareza, pelas colocações, pelo meninão que está vindo aí, né? Parabéns a você e a esposa. Fica sempre aqui o espaço para a gente falar de atividade física e saúde, né? E espero realmente aí que teu exemplo seja inspirador aí para outras pessoas. Obrigado, Luciano. Mais uma vez, obrigado a todos aí da TV Educadora por mais esse espaço aqui, né? De a gente estar podendo sempre falar sem precisar medir as palavras. Obrigado mesmo.